E por falar em Corinthians, Lili Nascimento chega com as informações do Timão. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez na manhã desta quinta-feira o último jogo-treino antes da retomada das competições nessa temporada. Foi contra o Coritiba, aqui no CT Joaquim Grava, e o Corinthians ganhou pelo placar de 2-1, com gols de Fausto Vera e Bruno Mendes. Bom, Fernando Lázaro está usando esses últimos dias para fazer alguns ajustes na equipe, tendo em vista que na próxima semana já tem estreia contra o Liverpool do Uruguai fora de casa pela Libertadores da América. E também já ocorreu o sorteio da Copa do Brasil e o Corinthians vai enfrentar o Remo. O segundo jogo será na Neoquímica Arena. Então, preparação a 1000 por hora, torcedor está ansioso e os jogadores estão confiantes. É bom, né? É importante a gente pegar uma equipe como o Curitiba, uma equipe qualificada, tem qualidade. No meu ponto de vista, é uma equipe que está mais qualificada do que o ano passado. Tem um treinador com um estilo de jogo diferente. Mas para nós foi bom, né? A gente tirar proveito, tentar fazer o melhor nesses treinos aí, jogos treinos, porque agora semana que vem já começa as competições, então acho que foi semanas boas, tivemos semanas boas de treino, de preparação e hoje, do meu ponto de vista, foi um bom treino, um treino de alto nível, equipe de Série A de brasileiro e a gente conseguiu fazer um resultado bom, ganhou, mas acho que lógico o resultado fica em segundo plano e sim o empenho, do meu ponto de vista, foi satisfatório. O enfrentamento já do nível do que nós vamos enfrentar na sequência agora, a partir de agora, jogos grandes, Série A, um time qualificado, é muito importante, né, para essa nossa sequência agora. Hoje a gente iniciou com a equipe um pouco diferente ali, né, para avaliar também um cenário de projeções que a gente tem feito, de possibilidades que a gente vai encontrar de adversário que possa se encaixar melhor ou não. Foi muito bom para fazer essa avaliação. Sem jogos oficiais, as semanas do Corinthians após a eliminação do Paulista. No dia 12 de março foi eliminado nos pênaltis para o Ituano, depois do empate no tempo normal 1-1. Jogo treino contra o Red Bull Bragantino 2, 6-1. Jogo treino dia 30, que é hoje, foi hoje. Corinthians e Coritiba 2-1. E aí no dia 6 de abril é a estreia na Libertadores, fora de casa contra o Liverpool do Uruguai. Pois é, Zupa, já tem que apresentar alguma melhora, alguma solução. Ele falou que está avaliando os cenários, né? Ou seja, deve ter alguma mudança também nesse Corinthians. Só uma coisa que os Fãs de Esporte falaram que quem dera ser um peixe não é uma boa frase para o Corinthians. E é verdade, poderia ser uma outra frase do Fagner de alguma música. Se por um acaso, última musical, prometo. Se por um acaso o Fábio Santos fosse Fábio Júnior, a linha defensiva ia ser Fagner, Caetano Gil e Fábio Júnior. Já pensou? Exato. Qual a probabilidade disso acontecer? Mas voltando para a realidade. Okay. Eu acho assim, mais do que apresentar uma novidade, uma solução, o ponto para o Corinthians, o ponto para o trabalho do Fernando é continuar uma evolução. Porque é o que o André falou. O jogo, a eliminação para o Ituano, ela foi grave, claro, ela foi surpreendente, ela foi, para muita gente, inexplicável, mas ela não era a tônica do que estava acontecendo. A tônica era um Corinthians que vinha muito bem em casa, muito mal fora de casa, era essa conversa. O que eu acho que não pode acontecer é a eliminação no Campeonato Paulista dar a impressão de que até aqui o Corinthians não andou para frente e que é preciso, a partir de agora, as coisas acontecerem. Eu acho que as coisas já estavam acontecendo. Elas poderiam acontecer de maneira ainda melhor. Claro que sim. Ainda acho que é um time irregular nessas duas fases, em casa e fora. Com Renato, sem Renato. Tem muitas variáveis na produção do Corinthians. Mas acho que o mais importante é o Fernando conseguir fazer a equipe continuar a evoluir. E aí, olhando para a formação que ele colocou hoje, né? Hoje ele colocou o time titular, o primeiro time, né? Com o meio-campo formado pelo Rony, na base, o Fausto Vera, de segundo, de meia pela direita, o Maicon de meia pela esquerda e o Juliano na ponta do losango. O Juliano jogando de Adson, o Maicon jogando de Renato Augusto. Inclusive, no gol do Fausto Vera, que é um golaço, inclusive, que o Corinthians disponibilizou a imagem, há uma repetição, que é uma repetição do drone, que dá para ver direitinho o Maicon bem aberto pela esquerda, o Juliano na movimentação e o Fausto Vera entrando. Então, o Fausto deve voltar mesmo. Então, eu não sei, eu acho que ele está observando. E aí tem duas coisas que me despertam a atenção. Primeiro, o Fernando tem usado mais o Fausto Vera como um meia pela direita, como segundo homem de meio campo pela direita, do que propriamente na função central, que ele jogava até se machucar.
tenho a impressão que para esse modelo de time ele enxerga o Rony como volante e não vê o Fausto Vera brigando muito com o Rony. Se o Fausto Vera entrar, seria na função do Juliano, ou com o Juliano fora, ou com o Watson fora e o Juliano adiantado. Mas a impressão que eu tenho é que com essa formação, e ele fala isso, a gente ouviu ele falar que ele testou hoje uma formação um pouco diferente para continuar observando, é que ele está buscando uma alternativa para quando não tiver o Renato Augusto, mudando a característica da equipe. Sim. Porque vai ser improvável com esse elenco, quando ele não tiver o Renato, ele conseguir replicar a mesma estratégia, porque não há como. E o time é muito montado em volta do Renato e é compreensível que seja. Então, o time que começou o jogo hoje, ele apresenta uma outra característica, que é o meio-campo quase com 3 volantes e o Juliano na frente, né? Rony, Fausto, Maicon. Uma característica um pouco diferente, talvez uma ideia para ele fazer o Corinthians sobreviver quando não tiver o Renato Augusto, com a dupla de ataque na frente, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Então, acho que esses amistosos, por mais secretos que sejam, e acho que deveriam ser menos, eles servem para o Fernando testar variações. Eu acho que o ponto principal é esse. É fazer evoluir aquilo que estava dando certo, e o time titular do Corinthians fez mais bons do que maus jogos no Campeonato Paulista, mas tentar encontrar resposta para os pontos cegos desse trabalho, que são os jogos fora de casa e os jogos sem o Renato. O Corinthians vai ter uma tabela de Libertadores boa para começar. Os primeiros 3 jogos são os melhores possíveis, que é o único jogo fora dos 3 primeiros é o no Uruguai, que é, na teoria, o menos complicado. É mais difícil ir à Argentina pegar o Argentino Júnior, mais difícil pegar o Del Valle no Equador. Então primeiro o Liverpool fora, no Estádio Centenário, que vai estar vazio, e depois os 2 jogos em casa, contra o Argentinos e contra o Del Valle. Então é uma sequência para o Corinthians pontuar e não depender dos 2 jogos fora no retorno, onde o Corinthians não vem produzindo e rendendo bem. André Kfouri, o que o Corinthians precisa mostrar de evolução da eliminação para o Ituano para esse jogo da Libertadores? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar algo que não foi comentado, pelo menos eu não vi, não li. Esse amistoso contra a equipe B do Red Bull Bragantino, ele foi meio escondido na última sexta-feira, né? Oficialmente pouco se falou, o Corinthians não divulgou imagens, informações e tal. E consta aqui, eu posso estar errado, posso estar mal informado, mas consta que pela primeira vez a dupla de zaga do Corinthians nesse jogo foi formada por Caetano e Gil. E é absurdo Caetano e Gil? Que o Corinthians tenha perdido uma oportunidade de fazer algum tipo de homenagem bem-humorada, bem sacada, sensível a 2 artistas lendários que compuseram juntos, entre tantas músicas que fazem parte da vida das pessoas, Sampa. Sampa é de autoria de Caetano Veloso e Gilberto Gil. E no time mais popular da cidade, do estado de São Paulo, tem 2 jogadores que se chamam Caetano e Gil formando a dupla de zaga. O Caetano Veloso e o Gilberto Gil provavelmente nunca imaginaram que receberiam, entre aspas, uma homenagem desse tipo. E o clube que fez isso inadvertidamente também não pensou em fazer nada. Falta de entrosamento, essa dupla não vai ter, né? Pois é. Alguma coisa jogaram também nesse último amistoso. O Corinthians já teve a dupla Raul-Gil, que é quando o Raul gostava. Exatamente. Mas aí o Raul pegou o seu banquinho e foi embora. E saiu de mansinho. Isso não vai parar, hein? Mas vamos lá. E tem o Fagner também, diga-se. O Fagner. Respondendo. Mas vamos lá. Falando e eu vou soltando frases. É isso. Não vai parar isso. Vamos chamar o Chico também, o Chicão, para fazer a homenagem. Respondendo à sua pergunta, Felipe, a eliminação no Campeonato Estadual foi uma coisa bem diferente no começo de temporada do Corinthians, né? O Fernando Lázaro, por exemplo, diferentemente do Vitor Pereira, foi bem em clássicos no curto período dele, ganhou do São Paulo no Morumbi, não perdeu para o Palmeiras, né? As coisas vinham bem na montagem da equipe, alguma demonstração de ineficiência fora de casa, que foi, entre aspas, herdada da temporada passada, quando o Corinthians foi muito mal como visitante também, uma dependência do Renato Augusto, difícil a situação do ponto de vista de eficiência ofensiva, quando o Corinthians não tinha o seu melhor jogador em campo, era uma equipe muito previsível, e esse começo de 2023, mesmo com esses problemas, ele vinha tranquilo, até acontecer o que ninguém imaginava, que é o Corinthians ter sido eliminado em Itaquera pelo Ituano naquela tarde nos pênaltis. Então, é muito importante que as coisas voltem a andar bem.
mesmo que os problemas continuem. Eu não acho que o Lázaro vai ter conseguido solucionar essas questões que eu apontei da noite para o dia, só nessa parada que o Corinthians ficou sem jogar oficialmente, fazendo amistosos. Mas é importante para ele, no início de trabalho, pela questão da confiança e do suporte que ele tinha até ser eliminado do Campeonato Estadual. É importante que ele volte a viver esses bons momentos nesse retorno do futebol com o Corinthians em campo. Nós prometemos que teríamos uma entrevista especialíssima no Sport Center de hoje e chegou o momento da gente conversar com um cara que tem uma passagem muito marcante, algumas pelo Corinthians. Da sua relação com o Corinthians ainda, Jô, a sua história no clube ela é muito rica, né? Porque quando você estreia como o mais jovem jogador da história do Corinthians, com 16 anos e quebrados, né, alguns meses, em 2003. Aí você é campeão brasileiro em 2005. Aí você volta e tem aquela performance absurda em 2017, um negócio assim, fora do comum que você jogou. Só que aí você é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, né? O Romero voltou, vai querer te passar, mas não sei não. Mas aí a sua saída na última passagem ficou talvez o único gosto amargo de toda essa sua história no Corinthians, depois de um episódio que foi visto por muita gente, como, inclusive por mim, como falta de comprometimento naquela situação. Você acha que você deu mancada ou você acha que você foi mal interpretado naquele seu último episódio como atleta do clube? Então, todo mundo me pergunta essa mesma questão, né? E eu sempre procuro ser o mais justo possível, né? Essa minha última passagem realmente houve alguns probleminhas que, no meu modo de ver, talvez um pouco equivocados de uma maneira geral de enxergar. Primeiro foi a questão da chuteira, né? A chuteira realmente ela era azul, né? Tanto que a Nike se pronunciou na época falando que a chuteira era azul, né? A Nike colocou lá no site dela, enfim, estava tudo certinho, só que alguns torcedores, por ser tão corintiano, enxergou de uma outra maneira. Tudo bem, não julgo ninguém, cada um tem a sua opinião, mas daí foi comprovado que não era verde. Ponto. Aí teve essa última questão, né, que eu estava no pagode, só que eu já tinha meu compromisso, que era na parte da tarde e da manhã com o clube, já estava feito, né? O jogo era num horário, se não me engano, começou às 9 horas, estava num aniversário. Isso é uma coisa natural, como todo ser humano faz. Se perguntar para até o próprio torcedor, qualquer torcedor do Corinthians, ele tem o seu horário de trabalho, pós-horário, mas tudo bem, jogador de futebol tem que tomar cuidado, tem que ser isso, concordo, até certa parte concordo, sim, com certeza. Mas eu também, jogador de futebol também tem sua vida pessoal, tem seus cuidados, sim, claro. Mas aí o que aconteceu? Então, teve esses 2 episódios, você acaba não sendo confortável tanto para o clube quanto para o jogador. Então, para as coisas não piorarem, ou se cada um interpretar de uma maneira, o torcedor achar que eu estou com falta de comprometimento, eu achar que estão pegando no meu pé. Então, eu conversei com o presidente, falei, presidente, então daqui para frente o Corinthians segue eu com a minha paixão imensa e a gratidão com o clube, né? E eu sigo a minha vida, porque assim, eu não quero atrapalhar nem manchar, por mais que talvez muita gente ache que esse episódio vai manchar minha história, mas minha história não vai ser apagada. Não vai ser apagada por um episódio que seja interpretado, é de interpretação. Então, tanto que saiu, eu abro mão daquilo que eu tinha que ganhar até o final do meu contrato por consideração e amor ao clube. Vanderlei Luxemburgo, um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, concedeu uma entrevista na qual ele foi perguntado qual é a torcida que ele considera mais fiel no Brasil e, segundo ele, a torcida do Corinthians é sem dúvida a mais fiel, pois tem essa característica de sempre apoiar o time durante a partida, independentemente do resultado. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia.
O técnico enfatizou que, embora a torcida do Corinthians não vaiasse o time dentro de campo, ela é uma das que mais cobram o time no pós-jogo, principalmente se os jogadores não se doarem jogando com raça e determinação. Essa cobrança excessiva, de acordo com Luxemburgo, pode ser vista como uma demonstração de amor e paixão pelo clube. Luxemburgo teve uma passagem de sucesso pelo Corinthians em 1998, quando o time esteve invicto na final do Campeonato Paulista, na qual foi derrotado pelo São Paulo. Em seguida, o técnico levou o Alvinegro Paulista a seu segundo título brasileiro. Posteriormente, Luxemburgo assumiu a seleção brasileira. O treinador retornou ao Corinthians em 2001, sendo campeão paulista e vice da Copa do Brasil. Ao todo, Luxemburgo comandou o Corinthians em 136 jogos. Ele brincou sobre uma possível volta ao Corinthians, afirmando que as especulações sobre treinadores são comuns no Brasil e que ainda não havia recebido nenhum telefonema do clube. E aí, fiel, você gostaria de ver Vanderlei Luxemburgo de volta ao Corinthians? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!